Minha esposa anunciou a gravidez com lágrimas de alegria, virou pânico com minha revelação da vasectomia. Quem é o verdadeiro pai? O dia começou como qualquer outra terça-feira. Eu tinha acabado de mostrar uma casa térrea de 3 quartos para um casal jovem que não parava de discutir sobre as bancadas de granito. Nada fora do comum. Depois de 12 anos no ramo imobiliário, você aprende que casais ou se unem na busca por uma casa ou descobrem que não deveriam estar juntos. Esses dois estavam claramente na segunda categoria. Estacionei na garagem por volta das 18h30, já pensando no jantar e talvez em assistir ao jogo. Mas algo parecia errado no momento em que entrei pela porta da frente. A casa estava silenciosa demais, mas carregada de uma energia tensa, como o ar antes de uma tempestade. Querida, cheguei, chamei, pendurando as chaves no gancho ao lado da porta. Aqui dentro, veio a voz de Clara, da sala de estar, mas soava diferente. Mais aguda. Quase ensaiada. Entrei e a encontrei sentada na beira do sofá, mãos unidas no colo, com um sorriso largo que não chegava aos olhos, como se escondesse algo. A mesinha de centro fora movida, e ela se posicionara como se posasse para uma foto. Tudo parecia encenado. Você nunca vai acreditar no que aconteceu hoje, disse, quase saltitando no lugar, a voz vibrando com uma excitação forçada. Tenta me convencer, respondi, largando minha maleta e estudando o rosto dela, procurando pistas naquele teatro todo. Ela fez uma pausa dramática, como se esperasse um rufar de tambores. Então, pegou um teste de gravidez de trás de uma almofada, erguendo-o como se fosse um troféu dourado. Vamos ter um bebê. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Por 3 segundos, senti uma confusão genuína, o coração disparando com o choque. Então meu cérebro engatou, e tudo se encaixou com uma clareza cortante. Veja, aqui está o que Clara não sabia sobre mim. 7 anos atrás, após o divórcio da minha primeira esposa, Cristina, e vendo meus 2 filhos sofrerem com aquela bagunça, tomei uma decisão. Fiz uma vasectomia. Limpa. Simples. Permanente. Eu tinha 34 anos, meu filho Daniel e minha filha Emma do casamento anterior, e estava decidido. Nada de mais filhos. Nada de complicações. Quando conheci Clara 2 anos depois, ela era categórica sobre nunca querer crianças. Crianças estragam tudo, dizia, com um brilho nos olhos que parecia genuíno. Quero viajar, focar na carreira, curtir nossa liberdade. Perfeito, pensei. Estávamos alinhados. Nunca vi motivo para mencionar o procedimento, já que ambos éramos contra ter filhos. Mas agora, vendo-a encenar essa farsa elaborada, várias coisas ficaram claras de uma só vez, como um quebra-cabeça se montando na minha mente. As noites em claro que ela vinha passando no trabalho de marketing. As ligações misteriosas que terminavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. O jeito como ela se tornará distante e reservada nos últimos 3 meses, como se guardasse um segredo que eu não podia alcançar. O súbito interesse no meu cronograma de trabalho, sempre perguntando quando eu chegaria tarde, como se mapeasse minha ausência. Ela estudava meu rosto, esperando minha reação, analisando cada microexpressão para ver se eu caía na atuação dela. Meu Deus, disse, forçando a voz a tremer com emoção, enquanto meu estômago se revirava. Isso é incrível. O sorriso dela se alargou, e viu alívio inundar seus traços, como se tivesse enganado o júri. Ela achava que me tinha na palma da mão. Eu sei, né? Ainda tô em choque comigo mesma, continuou, aquecendo-se no papel de futura mamãe. Quero dizer, sempre dissemos que não queríamos filhos, mas às vezes a vida tem outros planos. Às vezes Deus tem planos maiores para nós. Planos de Deus. Repeti lentamente, assentindo como se absorvesse essa notícia avassaladora, enquanto a raiva começava a queimar no peito. Sabe de uma coisa? Você tá absolutamente certa. Isso muda tudo. Muda, sim, concordou ansiosa, os olhos brilhando com uma falsa esperança. Vamos precisar começar a pensar em finanças. Em arrumar um lugar maior, talvez. Quero dizer, bebês são caros. Você provavelmente vai precisar pegar mais turnos, trabalhar alguns fins de semana. Aí estava. O golpe financeiro. Ela não estava só tentando me prender com uma gravidez. Planejara me espremer financeiramente enquanto isso. Sabe de uma coisa? Disse, levantando-me devagar, mantendo a calma para não revelar meu jogo. Essa é uma notícia tão incrível que acho que devo compartilhar algo com você também. Algo que tenho guardado. A expressão dela mudou, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto como uma sombra. O que você quer dizer? Espera aí, disse, indo pro nosso quarto, o coração batendo firme, mas controlado. Volto já. Tenho algo para te mostrar que vai tornar esse dia ainda mais surpreendente. Ouvia-a se mexendo nervosamente no sofá enquanto andava pelo corredor. Quando voltei, segurava uma pasta parda que guardava no meu arquivo há anos. Registros médicos.
Especificamente, a documentação da minha vasectomia de 7 anos atrás. Sentei-me de novo à frente dela, a pasta no colo, e olhei diretamente nos olhos dela, sentindo o peso da verdade que estava prestes a lançar. Sabe, é engraçado como a vida se desenrola, disse, minha voz ganhando um tom frio, quase cirúrgico. Aqui você tá, me contando sobre os planos de Deus e gravidezes inesperadas. Abri a pasta e tirei os documentos médicos. Mas tem uma notícia minha também. O rosto dela empalideceu, como se o sangue tivesse sido drenado. 7 anos atrás, antes mesmo de te conhecer, fiz uma vasectomia. Verificada medicamente, documentada e confirmada com exames de acompanhamento. É literalmente impossível eu gerar uma criança. O teste de gravidez escorregou dos dedos dela e bateu na mesinha de centro, o som ecoando como um martelo no tribunal. Então aqui está minha pergunta, continuei, minha voz agora carregando a autoridade de quem segurava todas as cartas. Quem é ele? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, um vácuo que engolia toda a fachada dela. Vi o rosto dela ciclar emoções como uma máquina caça-níqueis quebrada. Choque. Pânico. Cálculo. Depois, de volta ao pânico. Isso é impossível, gaguejou, a voz quase um sussurro, tremendo como se o chão sob ela desmoronasse. O teste é positivo. Eu tô grávida. Tem que ser seu. Inclinei-me na cadeira, mantendo os olhos fixos nos dela, sem ceder 1 milímetro. A ciência médica diz o contrário. Vasectomias são 99,9% eficazes, e a minha foi confirmada estéril várias vezes. Então vou perguntar de novo. Quem é ele? Isso é insano, disse ela, a voz subindo, quase histérica. Você tá me acusando de trair baseado em algum procedimento médico antigo? Médicos erram o tempo todo. Talvez não tenha funcionado direito. Talvez tenha falhado depois de todos esses anos. Talvez, disse, assentindo pensativo, deixando-a pensar que tinha uma saída. Ou talvez você tenha mentido na minha cara por meses. Ela pulou do sofá, o teste de gravidez caindo no chão, o plástico estalando contra o assoalho. Como você pode pensar isso? Como pode se sentar aí e me acusar de algo tão horrível? Eu nunca faria isso. Para com a encenação. Minha voz cortou o ar como uma lâmina afiada. As noites em claro no trabalho. As ligações misteriosas. O jeito que você tem perguntado sobre meu cronograma constantemente. O distanciamento súbito entre nós. Você acha que eu sou burro? Isso são só coincidências. Tenho trabalhado numa grande campanha. Você sabe disso. E as ligações são de clientes. Tá sendo paranoico. Levantei-me devagar, ainda segurando os documentos médicos, o peso deles como uma arma na minha mão. Paranoico? Você anunciou uma gravidez que é medicamente impossível e esperava que eu abrisse minha conta bancária para isso. E quando apresento prova de que não pode ser meu, você começa a falar de planos de Deus e milagres médicos. Os olhos dela dardejavam pelo cômodo, como se procurassem uma rota de fuga. Olha, sei que isso é confuso, mas deve haver uma explicação. Talvez a gente devesse consultar um médico juntos. Pegar uma segunda opinião. Na verdade, sabe de uma coisa? Você tá certa sobre Deus ter planos. Disse, minha voz ganhando um tom perigoso, como uma tempestade se formando. Porque aparentemente o plano dele incluiu me dar uma vasectomia há 7 anos que me protegeria exatamente de uma situação dessas. Não traz Deus para isso, ela retrucou, a máscara escorregando por um instante. Não traz Deus para isso. Repeti, minha voz subindo, ecoando a hipocrisia dela. Você é quem mencionou os planos de Deus quando tentava me vender essa mentira. Você é quem achou que podia usar intervenção divina como sua história de capa. Ela tentou outra abordagem, a voz suavizando, os olhos enchendo-se de lágrimas ensaiadas. Querido, por favor. Sei que isso é chocante, mas podemos superar isso. Talvez a vasectomia não tenha sido tão eficaz quanto você pensou. Essas coisas acontecem. Só precisamos para. A palavra saiu como um tiro, cortando o ar só para. Não insulte mais minha inteligência. Caminhei mais perto dela, minha voz caindo para uma calma mortal, cada palavra pesada com a verdade. Você tem exatamente uma chance de me contar a verdade. Porque tô prestes a fazer algumas ligações, e quando começar a cavar, tudo vai sair mesmo assim. Cada mentira, cada segredo, cada momento que você achou que estava sendo esperta. As mãos dela tremiam agora, os dedos apertando o tecido do sofá. Você tá me assustando. Ótimo. Você deveria estar assustada. Porque tentar cometer fraude de paternidade não é só moralmente nojento, é ilegal na maioria dos estados. Então aqui está como isso vai funcionar. Você vai se sentar, e vai me contar tudo. Quem é ele? Há quanto tempo isso está acontecendo? E como exatamente você achou que ia se safar?
Ela desabou de volta no sofá, o corpo inteiro tremendo, como se o peso da realidade finalmente a atingisse. Por um longo momento, encarou o chão, provavelmente calculando as opções e percebendo que não tinha nenhuma boa. Não é o que você pensa, sussurrou finalmente, a voz frágil como vidro rachado. Então me diz o que é. Ela me olhou, o medo genuíno agora brilhando nos olhos. Cometi um erro. Um erro enorme. Mas não era para acontecer assim. Quem é ele? Outra pausa longa, o silêncio cortante. Então, tão baixo que quase não ouvi, Nathan Cardoso, do meu trabalho. Nathan Cardoso. Eu conhecia esse nome. Ela já o mencionara antes. O diretor criativo da firma de marketing, casado, com filhos. Há quanto tempo? Perguntei, a voz firme, mas o peito apertado. 3 meses, sussurrou, os olhos fixos no chão. 3 meses. Repeti, a palavra ecoando como um veredicto. Então a linha do tempo da gravidez encaixa perfeitamente com quando você começou a agir diferente. Ela sentiu, miserável, o rosto afundando em derrota. E você pensou o quê? Que podia simplesmente empurrar isso em mim e eu nunca descobriria. Não sei, disse, começando a chorar de verdade agora, as lágrimas escorrendo em silêncio. Não estava pensando claramente. Estava assustada e estúpida e gananciosa. Terminei. Não esquece gananciosa. Você já estava falando em eu trabalhar fins de semana e pegar turnos extras para sustentar essa criança que nem é minha. Ela me olhou com algo próximo à esperança, uma última tentativa desesperada. Mas podemos consertar isso. Podemos superar isso. Foi só um erro e consertar isso. Encarei a incredulidade queimando em mim. Você tentou me prender para criar o filho de outro homem. Tentou cometer fraude. Tem mentido na minha cara por 3 meses. O que exatamente você acha que tem para consertar? A esperança morreu nos olhos dela, a realidade esmagando qualquer ilusão que restava. Mas espera, disse, um pensamento terrível surgindo, frio como gelo. Você disse Nathan, do trabalho. Ele não é casado. Ela sentiu de novo, sem me olhar, a vergonha pesando nos ombros. Então você destruiu nosso casamento por um cara que nunca vai deixar a esposa por você. Isso é perfeito. O peso total da situação dela começava a afundar, visível no rosto dela, agora pálido e perdido. O amante casado que fugiria assim que soubesse da gravidez. O marido que ela tentou fraudar que agora sabia de tudo. A teia de mentiras desmoronando ao redor dela. Mas eu não terminei ainda. Na verdade, deixa eu te perguntar outra coisa, disse, andando devagar à frente dela, cada passo deliberado. Você tem certeza absoluta que o Nathan é o pai? A pergunta a acertou como um soco, o rosto dela passando de pálido a verde. O que você quer dizer? Sussurrou, a voz tremendo. Quero dizer, se você estava disposta a mentir para mim por 3 meses, dormir por aí pelas minhas costas e depois tentar empurrar a criança em mim, o que te faz pensar que o Nathan vai acreditar que ele é o único? O silêncio dela foi toda a resposta que eu precisava. Tem outro, né? Ela enterrou o rosto nas mãos. Meu Deus, não ouse trazer Deus para sua bagunça de novo. Disparei, a raiva agora misturada com nojo. Quantos homens estamos falando aqui? 2, soluçou nas mãos, a voz abafada pela vergonha. Só 2. Só 2. Repeti lentamente, cada palavra carregada de desprezo. Então você nem sabe de quem é a criança. Ia me fazer criar um filho, destruir minha estabilidade financeira, mudar minha vida toda, e você nem sabe de quem é a criança. Foi um erro, chorou, as lágrimas agora um rio descontrolado. Tudo ficou tão confuso e complicado e... Para aí. Minha voz cortou as desculpas como uma lâmina. Não ouse chamar isso de erro. Um erro é colocar sal no café em vez de açúcar. Isso é traição. Isso é fraude. Isso é decepção calculada. Caminhei até a janela, olhando para a rua tranquila do bairro, onde famílias normais viviam vidas normais. Enquanto isso, minha esposa vivia como se estrelasse uma novela distorcida. Quem é o outro cara? Perguntei sem me virar. Importa. Girei para encará-la, a paciência se esgotando. Importa porque quero saber até onde vai esse buraco. Quero saber exatamente que tipo de pessoa eu casei. Ela ficou quieta por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, quase inaudível, Vitor Lima. Vitor Lima. Não conhecia esse nome, o que de alguma forma tornava tudo pior. Quem é Vitor Lima? Ele é um treinador na academia. Sua academia, disse lentamente, a fúria crescendo como uma tempestade. A academia que você entrou há 3 meses porque de repente quis entrar em forma. Ela sentiu, miserável, o rosto afundado em derrota. Então deixa eu entender direito.
Você entrou numa academia, começou a dormir com o treinador, também começou a dormir com o Nathan do trabalho, engravidou, e achou que a melhor solução era enganar seu marido para pensar que era dele. Isso resume. Quando você diz assim, parece exatamente o que é. Interrompi, a voz cortante. Parece que você transformou nosso casamento numa piada completa enquanto eu trabalhava até o osso para construir uma vida para nós. Sentei-me de novo à frente dela, mas dessa vez senti algo diferente. Não só raiva, mas nojo. Um nojo profundo, avassalador. Sabe qual é a pior parte? Disse baixo, cada palavra pesada com a dor da traição. Eu te amava. Te amava de verdade. Achava que éramos parceiros. Achava que estávamos construindo algo juntos. E o tempo todo, você estava por aí me fazendo de idiota. Eu te amo também, disse desesperada, tentando agarrar um último fio de esperança. É por isso que podemos superar isso. As pessoas cometem erros, e se só não? Levantei a mão, cortando-a, não insulte mais minha inteligência. Você não me ama. Você ama minha estabilidade. Você ama meu salário. Você ama ter alguém para recorrer quando seus casos não dão certo. Mas você não me ama. Não é verdade. Então explica como alguém que ama o marido passa 3 meses dormindo com 2 homens diferentes e depois tenta enganar ele para criar a criança deles. Ela abriu a boca para responder, depois fechou. Pela primeira vez na conversa, ficou sem palavras. Aqui está o que vai acontecer, continuei, minha voz firme como aço. Você vai arrumar suas coisas. Vai sair da minha casa. Hoje. E esse casamento acabou. Não. Ela pulou do sofá, o pânico agora explícito. Não. Você não pode jogar fora 3 anos de casamento por isso. Podemos ir para terapia. Podemos superar isso. Vou terminar com os 2. Farei o que for preciso. Terminar com os 2. Ri, mas não havia humor na risada. Que generoso da sua parte. Que nobre. Você vai parar de me trair se eu concordar em criar o filho de outro homem. Vou fazer um teste de paternidade, disse desesperada. Vamos descobrir quem é o pai. E depois o quê? Você vai rastejar pro que for o pai biológico? Acha que o Nathan vai deixar a esposa e os filhos por você? Acha que o Vitor, o treinador da academia, tá querendo se estabelecer com alguém que era casada quando engravidou do filho dele? A realidade da situação dela finalmente afundava. Dava para ver nos olhos dela o peso esmagador de todas as pontes queimadas. Por favor, sussurrou, a voz quebrando. Tô implorando. Não faça isso. Não tenho para onde ir. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir torpedear nosso casamento, respondi, frio. Você fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Mas tô grávida. Você não pode jogar uma mulher grávida na rua. Observe. Levantei-me, a decisão final. Você tem 2 horas para arrumar o que puder carregar. O resto a gente resolve pelos advogados. Advogados. A voz dela rachou. Você realmente vai se divorciar de mim? Não vou me divorciar de você, corrigi. Já estou me divorciando de você. Essa conversa é só uma cortesia para te informar o que está acontecendo. Comecei a andar para a cozinha, precisando de um copo d'água para acalmar a raiva. Mas a voz dela me parou. O que eu faço agora? Virei para olhá-la uma última vez. Ela estava no sofá, ainda segurando o teste de gravidez, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram as mesmas lágrimas teatrais do anúncio. Eram lágrimas de pânico genuíno, de alguém que percebeu que destruiu a própria vida. Honestamente, disse, não me importo com o que você faz. Você não é mais meu problema. 2 semanas depois, eu estava no escritório revisando listagens de propriedades quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Alô? É sobre sua ex-esposa. A voz era desconhecida, nervosa. Quem é? Nathan Cardoso. Acho que precisamos conversar. Inclinei-me na cadeira, o interesse crescendo. O que posso fazer por você, Nathan? Olha, soube do que aconteceu. Dessa situação. E preciso que você saiba que não fazia ideia que ela ia tentar algo assim. Algo assim exatamente? Uma pausa. Tentar empurrar a gravidez em você. Não sabia que ela era casada quando começamos. Ela disse que estavam se separando. Quase ri, a ironia era ácida. Separando? Essa é nova. Tô falando sério. Disse que vocês estavam se divorciando, que viviam separados, que era só questão de papelada. Nunca teria me envolvido se soubesse a verdade. Bem, agora você sabe a verdade. O que quer de mim? Nada, disse rápido.
Só queria que você soubesse que tô acabado com ela. Completamente acabado. Quando ela me contou sobre a gravidez e o que tentou fazer com você. Não posso fazer parte disso. Então você tá abandonando ela também. Não tô abandonando ninguém. Tô protegendo minha família. Minha esposa, meus filhos. Essa mulher mentiu pra nós dois. Não posso ter alguém assim na minha vida. Após ele desligar, fiquei sentado, processando a ligação. Nathan a jogou debaixo do ônibus mais rápido do que eu esperava. Isso deixava Vitor, o treinador da academia. Não precisei esperar muito para saber dessa história também. Meu vizinho Fernando mencionou ter visto um caminhão de mudança na nossa casa no dia após eu expulsá-la. Clara foi ficar com a irmã, Marina, do outro lado da cidade. Mas o arranjo não durou muito. O quadro completo veio à tona quando encontrei Bruno Walsh, um conhecido que trabalhava na mesma academia onde ela era membro. Estávamos pegando um café onde já nos encontramos antes quando ele trouxe o assunto. Ei, não é sua esposa que estava saindo com o Vitor na nossa academia? Perguntou casualmente. Ex-esposa, corrigi. E sim, ouvi sobre isso. Cara, isso explodiu de forma espetacular. Vitor não quis nada com ela assim que soube que era casada e estava grávida. O cara tem uma namorada com quem tá há 2 anos. Aparentemente, sua ex disse pra ele que era solteira. Ela parece ter dito pra todo mundo que era solteira. Bem, quando a verdade saiu, a namorada do Vitor quase a espancou no estacionamento. Teve que chamar segurança e tudo. Sua ex teve a associação revogada e foi banida da propriedade. Banida da academia? Banimento permanente. Criou drama demais. A namorada do Vitor trabalha meio período na recepção, então não iam manter alguém que causava problemas pros funcionários. O quadro ficava mais claro. Nathan cortou contato para proteger o casamento. Vitor cortou contato para proteger o relacionamento. Clara estava grávida, sem casa, e ficando sem opções. Mas a espiral descendente dela não parou aí. Dias depois, recebi uma ligação de Clara Filipa, a ex-chefe dela na firma de marketing. Tô ligando como cortesia profissional, disse. Queria que você soubesse que tivemos que demiti-la. Demitir. A situação com o Nathan criou um ambiente de trabalho hostil. Ele é nosso diretor criativo, tá conosco há 8 anos, tem família. Ela era uma executiva de conta júnior, menos de 2 anos aqui. Quando tudo veio à tona, tivemos que escolher. O que exatamente veio à tona? Que ela estava tendo um caso com um colega casado, mentindo sobre a situação pessoal para várias pessoas e criando drama que afetava a equipe. A esposa do Nathan ligou para o escritório exigindo respostas. Virou uma bagunça. Então agora ela estava sem emprego também. Clara Filipa continuou. Quero me desculpar. O Nathan nos contou o que ela tentou fazer com você, alegando que a gravidez era sua quando sabia que não era. É só, não consigo nem imaginar. Sinto muito por você ter passado por isso. Aprecio isso. Já que é assim, não acho que ninguém aqui vai dar uma boa referência para ela. O que ela fez foi inaceitável. Após a ligação, percebi que Clara conseguirá destruir cada aspecto da vida dela em apenas 3 meses. O casamento, a casa, o emprego, os relacionamentos com os 2 homens com quem se envolveu. E pra quê? Uns meses de emoção que custaram tudo. O último pedaço do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. A irmã dela, Marina, me ligou diretamente. Preciso que você saiba que ela não pode mais ficar comigo, disse sem rodeios. Tá bem. Ela tem mentido pra todo mundo, inclusive pra mim. Disse que você a expulsou sem motivo, que era controlador e abusivo. Mas aí o Nathan me ligou diretamente e contou o que realmente aconteceu. Nathan ligou pra você. Estava tentando encontrá-la depois que ela começou a aparecer no prédio do escritório dele. A empresa teve que conseguir uma ordem de restrição. Ele me ligou esperando que eu pudesse botar juízo nela. Uma ordem de restrição. Clara agora estava perseguindo Nathan. Ela tá vivendo num mundo de fantasia, continuou Marina. Achando que o Nathan ia deixar a esposa por ela, que o Vitor ia se assumir como pai. Quando os dois cortaram contato, ela ficou desesperada. Quão desesperada? Ela estourou os cartões de crédito contratando um detetive particular para encontrar sujeira na esposa do Nathan. Achou que, se destruísse o casamento dele, ele voltaria para ela. O detetive pegou o dinheiro e disse que não havia nada para encontrar. Sentiu uma mistura de descrença e nojo, o estômago revirando com a extensão da obsessão dela. Ela perdeu completamente o juízo. É por isso que não posso mais tê-la aqui. Ela tá grávida, falida, sem emprego, e, honestamente, acho que tá tendo algum tipo de colapso. Precisa de ajuda profissional, não de um lugar para ficar enquanto planeja vingança contra quem a rejeitou. Então para onde ela vai? Não sei. E, francamente, não me importo mais.
Tenho minha própria família para pensar. Não posso ter alguém tão instável perto dos meus filhos. Após Marina desligar, sentei na minha casa silenciosa e pensei na mulher com quem casei. 3 anos juntos, e nunca suspeitei que ela fosse capaz desse nível de decepção e autodestruição. Apostou tudo num plano condenado, e agora enfrentava as consequências sozinha. Sem marido, sem emprego, sem casa, sem apoio, e com uma gravidez que nenhum dos potenciais pais queria. A ironia era amarga. Tentou me prender para sustentar ela e o filho de outro, e acabou garantindo que ninguém a sustentasse. 3 semanas depois, eu grelhava hambúrgueres no quintal quando a campainha tocou. Não esperava ninguém, mas ao abrir a porta, vi alguém que não imaginava. Cristina, disse, surpreso ao ver minha ex-esposa na varanda. Oi, disse ela com um leve sorriso. Podemos conversar. Cristina e eu nos divorciamos há 8 anos, mas mantivemos uma relação decente pelos nossos filhos. Ela estava casada com Bruno, um cara legal, e pareciam felizes, mas era a primeira vez que aparecia sem aviso. Claro. Entra. Ela me seguiu até a sala, olhando o espaço que dividi com outra mulher por 3 anos. Soube do que aconteceu, disse sem rodeios. Daniel me contou. Daniel era nosso filho de 17 anos. Ele e a irmã mais nova, Emma, dividiam o tempo entre a casa da Cristina e a minha. O que exatamente Daniel te contou? Que sua esposa tentou passar o filho de outro como seu, e que você tinha prova médica de que ela mentiu. Cristina balançou a cabeça, o rosto marcado por empatia. Tive que ouvir do nosso filho porque não acreditava quando ele me contou. Afundei na cadeira, o cansaço pesando. Isso resume. Sinto muito, disse, a voz carregada de simpatia genuína. Sei o quanto você queria que esse casamento desse certo. Acabou agora. É mesmo? Quer dizer, você tá bem? A pergunta me pegou desprevenido. Cristina e eu tivemos problemas no nosso casamento, mas ela nunca foi cruel ou manipuladora. Nosso divórcio foi por crescermos em direções diferentes, não por traição. Tô chegando lá, disse honestamente, sentindo o peso aliviar um pouco. Bom, porque quero que você saiba uma coisa. Ela se inclinou na cadeira. O que ela fez com você foi imperdoável. Absolutamente imperdoável. E o Daniel e a Emma sentem o mesmo. Sentem. Estão furiosos. A Emma especialmente. Ela gostava muito dela, sabe? Achava que teria uma madrasta que se importava com a família. Cristina balançou a cabeça. Nunca vi a Emma tão brava. Emma tinha 15 anos e sempre protegeu quem amava. Dava para imaginar a indignação dela. O Daniel tá preocupado com você, continuou Cristina. Queria vir falar com você, mas não sabia se você queria discutir isso. Você sabe como ele é com coisas emocionais. Ele não precisa se preocupar comigo. Sim, precisa. Você é o pai dele. E ele tá orgulhoso de como você lidou com isso. Orgulhoso. Ele disse, e cito, papai não deixou ela brincar com ele como bobo. Viu através das mentiras e a expulsou na hora. É assim que um homem lida com traição. Algo no meu peito se soltou, um alívio que não esperava. Temi que isso afetasse minha relação com os filhos. A Emma disse algo parecido, acrescentou Cristina. Disse que estava orgulhosa de ter um pai que não deixa ninguém tirar vantagem dele. Apreciou isso. Cristina se levantou e foi até a janela, olhando o quintal onde eu grelhava. Sabe, quando nos divorciamos, fiquei brava por um tempo. Mas olhando para trás, éramos só 2 pessoas que cresceram em direções diferentes. Nunca mentimos um pro outro. Nunca tentamos nos machucar de propósito. O que ela fez com você, virou para me encarar, não é só o fim de um casamento. É traição num nível que não consigo compreender. Acabou agora. É mesmo? Porque o Daniel mencionou que ela tá tentando te contatar. Não tinha contado isso a ninguém, mas nada passava pelo meu filho adolescente. Ela ligou algumas vezes. Mandou mensagens. Não respondo. Bom. Não responde. A voz de Cristina era firme. Essa mulher tentou te prender para criar o filho de outro. Não tem volta disso. Nunca. Conversamos por mais 1 hora. Ela disse que os filhos queriam passar mais tempo comigo por um tempo, para garantir que eu estava bem. Ofereceu ajuda com o divórcio. Surpreendentemente, ofereceu ser testemunha de caráter, se necessário. Testemunha de caráter. Para dizer que você é um bom homem. Um bom pai. E que o que ela fez foi fora da curva. Se o advogado dela tentar te pintar como vilão por expulsar uma mulher grávida, eu coloco os pingos nos is. Após ela sair, sentei na casa silenciosa e percebi que algo mudará. Pela primeira vez desde o início dessa bagunça, não me sentia sozinho. Me sentia apoiado. Protegido. Até amado.
Meu celular vibrou com uma mensagem de Daniel. Pai, se precisar de algo, só liga. Tô orgulhoso de você por não deixar ela se safar. Depois outra de Emma. Te amo, pai. Você merece muito mais do que ela te fez. Na noite seguinte, Daniel chegou com uma pizza e o dever de casa. Pensei em ficar aqui hoje, disse casualmente, mas vi a preocupação nos olhos dele. Não precisa me babisitar. Não tô babisitando. Quero mesmo estar aqui. Além disso, a mãe tá fazendo Bruno assistir uma comédia romântica hoje, e prefiro álgebra a isso. Comemos pizza e falamos de tudo, menos da minha situação. Ter ele ali, me tratando normalmente, me fez ver o quanto eu precisava daquela normalidade. Pai, disse enquanto guardava os livros. Sei que é estranho dizer, mas tô meio feliz que isso aconteceu agora, não depois. Como assim? Imagina se você descobrisse depois que o bebê nascesse. Imagina passar meses ou anos criando um filho que não era seu antes de saber a verdade. Pelo menos agora, você descobriu antes que ela pudesse realmente ferrar sua vida. Meu filho de 17 anos mostrando sabedoria além da idade. Você tá certíssimo. E mais, disse com um leve sorriso, agora sabemos que você ainda tem bons instintos. Viu através da encenação dela. Após ele sair, percebi que o que pensei ser o pior dia da minha vida foi uma bênção disfarçada. Não só por descobrir a verdade, mas por me mostrar o que é apoio genuíno. Minha ex-esposa, que não me devia nada, veio oferecer ajuda. Meus filhos, que poderiam estar envergonhados pelo drama, estavam orgulhosos de mim. Eu tinha pessoas que realmente se importavam comigo. Enquanto isso, Clara enfrentava a gravidez sozinha, sem emprego, sem casa, sem ninguém para manipular. O contraste era gritante. 6 meses depois, eu fechava um grande negócio de propriedade comercial quando meu advogado, Gabriel Torres, ligou com notícias esperadas. O divórcio foi finalizado, disse. Ela não contestou nada no fim. Ótimo. E achei que você gostaria de saber, ela teve o bebê na semana passada. Um menino. Não senti nada. Nenhuma curiosidade. Nenhum arrependimento. Nada. Aquele capítulo da minha vida estava fechado. O teste de paternidade confirmou que é do Vitor, continuou Gabriel. Mas ele se recusa a se envolver. Assinou os direitos parentais na hora. E o Natan? Nunca foi candidato depois que confirmaram as datas. O caso deles acabou antes da gravidez, então ela ficou com exatamente o que merecia. Nada. Minha vida, por outro lado, tomou um rumo diferente. O mercado imobiliário estava a meu favor, e sem o peso de sustentar alguém que trabalhava contra mim, economizei mais em 6 meses do que nos 2 anos anteriores. Daniel entrou na faculdade de primeira escolha com uma bolsa parcial. Emma estava brilhando na escola e decidirá se inscrever no clube de debates, inspirada por querer defender o que é certo, como disse. Quanto a Clara, soube por Marina que ela tentou reconstruir a vida, mas a realidade a atingiu com força. Sem emprego, com uma ficha manchada por referências ruins, Clara acabou num subemprego, trabalhando meio período numa lanchonete, morando num apartamento alugado barato, longe da vida glamourosa que sonhava. Tentou contato comigo uma última vez, mandando um e-mail longo, intitulado Desculpas, alegando que o estresse a fez perder o rumo e pedindo uma chance de me explicar. Não respondi. Bloqueei o e-mail e segui em frente. Semanas depois, vi um post dela no Instagram, de um perfil novo, já que o antigo fora abandonado após o escândalo. Era uma selfie num café, com a legenda, recomeçando do zero. Às vezes, a vida te derruba, mas você se levanta mais forte. Os comentários eram escassos, a maioria de estranhos, sem as amigas que antes a bajulavam. A imagem dela, sozinha, com um sorriso forçado, era a prova final da autodestruição que ela mesma causará. Enquanto isso, minha casa voltou a ser um lar. Daniel e Emma vinham mais vezes, enchendo o espaço com risadas e histórias. Fechei outro grande negócio. Comprei ingressos para um jogo com Daniel, e Emma me convenceu a adotar um cachorro, um labrador que batizamos de Max. Cada dia me lembrava do que realmente importava, família, integridade, e seguir em frente sem olhar para trás. Clara apostou tudo numa mentira e perdeu. Eu, por outro lado, redescobri minha força, meus filhos, e uma vida que valia a pena viver. Às vezes, o karma não precisa de ajuda, só de uma verdade que não pode ser negada. E, para quem tá num relacionamento, um conselho: preste atenção nos sinais. A distância, as desculpas, as perguntas estranhas sobre seu tempo. Não começa com fraude de paternidade. Começa com pequenas mentiras que você deixa passar. Nunca mais. Tô de boa, Reddit.